Olá, família Igreja da Cidade. Eu sou Esté e eu queria conversar um pouquinho com você sobre o nosso estudo dessa semana. Estamos no 6º encontro dessa nova série de estudos que é uma conversa com os profetas e hoje o tema do estudo é a voz da consagração, baseado no profeta Joel. Semana passada nós aprendemos, fomos ministrados com o profeta Oséias e essa semana será com o profeta Joel, que sem dúvida, eu acredito que quando a gente eu falei aqui com vocês sobre o profeta Joel, vem aquele texto muito conhecido, né? Derramarei o meu Espírito Santo. E é muito legal a gente ver isso que aconteceu com o profeta Joel, essa declaração que a gente vive, a gente recebe dessa profecia, mas é importante notar que antes dele liberar essa profecia, essa palavra sobre derramar o Espírito Santo, ele antes convoca o povo à consagração. Lá no versículo 15 do capítulo 2, fala assim: toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. Então, baseado nesse texto, a gente vai trazer sobre a voz da consagração 3 princípios para que a gente possa ouvir esse chamamento do Senhor para sermos enviados para essa semana, de acordo com aquilo que o Senhor nos instruiu para fazer nesses dias dessa semana. Amém? O primeiro princípio é: consagre a sua vida a Deus. Logo no começo ele fala: toquem a trombeta em Sião. Nesse contexto do Antigo Testamento, tocar a trombeta era um sinal de guerra que estava indo para a batalha, ou para o ataque ou para a defesa. Então você imagine as famílias nas suas atividades, trabalhando em casa ali, as mães, os pais com os filhos, e de repente tocava a trombeta. Não podia ser tocada de uma forma errada ou fora do contexto ou como um treinamento. A trombeta era tocada como um anúncio e as pessoas paravam tudo o que estavam fazendo para seguir aquele chamamento que elas precisavam se posicionar para a guerra. Então, que da mesma forma na nossa vida, com essa lição, esse estudo possa ser como uma trombeta, um chamamento para que a gente possa estar como um alerta. Esse estudo é a trombeta tocando como um alerta para que a gente possa consagrar a nossa vida para assim receber o derramamento do Espírito Santo. Amém? O segundo princípio sobre essa questão da voz da consagração é: responda ao chamado hoje. O profeta, nesse mesmo versículo, continua assim: decretem jejum santo e convoquem uma assembleia sagrada. Aqui são 2 verbos importantíssimos: decretem e convoquem. É tudo uma questão de decisão. O decreto, naquela época, era emitido por pessoas de autoridade. Era decreto de reis, de imperadores, sendo que nesse contexto o profeta Joel estava sendo essa voz de comando e ele estava fazendo esse chamamento. E hoje a gente está aqui trazendo esse chamamento para a nossa igreja, família. Mas nós vamos decidir se nós vamos nos posicionar ou não. É uma decisão sua querer se consagrar ou não. Mas que em nome de Jesus, a partir desse estudo, você receba esse chamamento e decida se posicionar com esse decreto, com essa convocação santa para a nossa igreja família. E aí lá em Joel, nesse mesmo capítulo, versículo 13, é interessante que antes de ele fazer esse chamamento, esse decreto, antes das trombetas tocarem, ele fala assim: rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Sempre o melhor caminho vai ser a consagração, vai ser a nossa vida entregue ao Senhor Jesus. Eu não sei o que hoje você precisa deixar para trás, eu não sei o que hoje você precisa começar a fazer, mas que em nome de Jesus, todos nós, possamos estarmos posicionados a esse chamado hoje, de rasgar o nosso coração e voltar o nosso coração para o Senhor. Amém? Eu tenho certeza que o Espírito Santo já está falando com você e vamos juntos nessa consagração. Terceiro princípio que eu queria trazer para vocês é: desfrute do derramar do Espírito Santo. E aí vem aquele texto de Joel que fala assim: e depois disso, lá no mesmo capítulo 2, versículo 28. E depois disso, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Aleluia!
É incrível, a gente quer se derramar, a gente busca se derramar, a gente deseja, mas o versículo começa: e depois disso. Então, primeiro houve a consagração, o rasgar o coração, voltar-se para Deus, a trombeta toca, somos posicionados com o decreto e com a convocação. Aí sim, depois disso é que vem o derramar. E para trazer esse derramar, que foi inclusive usufruído pelos discípulos, né, em Atos 2, o derramar do Espírito Santo, a festa de Pentecostes, e que nós temos acesso até hoje, lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. É uma decisão nossa buscar essa santidade. Aí sim o derramar do Espírito Santo será muito forte na nossa família Igreja da Cidade. Amém? Em nome de Jesus eu já vejo. Nós já recebemos muito, mas o Espírito Santo quer derramar mais. Então vamos juntos, Igreja, família da cidade, nessa consagração para receber esse novo do Senhor. E daí vem a conclusão que o profeta Joel faz 3 coisas com a gente. Consagrar, ele nos chama para consagrar nossa vida a Deus, responder ao chamado hoje e desfrutar desse derramamento. Então, só para a gente fechar aqui, 4 tópicos para que a gente possa ser empoderado para viver uma semana abençoada. O primeiro deles é para reflexão. Tem algo interessantíssimo sobre Joel. Lá no capítulo 1, versículo 1, ele fala assim: a palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Ele fez questão de honrar a geração anterior para ele, a geração anterior dele. Ele falou: ei, eu sou filho de Petuel, que significa, Petuel significa visão de Deus. Joel, ele tinha uma paternidade bem resolvida e debaixo dessa paternidade bem resolvida, ele recebeu a autoridade dos céus para declarar lá no versículo 28 que os jovens terão visões. Então, que em nome de Jesus a gente possa refletir nessa palavra. Joel não era órfão, ele recebeu, ele honrou a vida do pai dele, a geração anterior, e recebeu a autoridade para liberar a visão de Deus. Petuel significa visão de Deus. Nessa honra, ele liberou essa palavra para que os filhos tenham visões, que nós também possamos estar debaixo dessa paternidade. Não somos órfãos, somos filhos amados de Deus e nós também receberemos essa visão de Deus para liberar sobre a vida dos nossos filhos, quer sejam espirituais ou biológicos. Amém? O terceiro tópico é para a oração. Que a gente possa estar em tempo de tocar a trombeta, que nós possamos estar em oração pelas nossas vidas, buscando sempre tem algo que a gente pode consagrar, sempre tem algo que a gente pode deixar e entregar para o Senhor. Então, que a sua vida possa ser pautada nessa semana em orar e buscar, Espírito Santo, o que o Senhor quer de mim para que eu possa consagrar ainda mais ao Senhor. Amém? Terceiro, para a aplicação. Joel, ele não decidiu se consagrar sozinho, ele decidiu se consagrar, mas depois ele convocou, ele fez esse decreto, essa convocação para toda a nação de Israel. Que assim a gente possa estar convocando nossos parentes, as pessoas da nossa célula, as pessoas que estão ao nosso redor, para que essa consagração chegue a toda a nossa família, Igreja da Cidade, para que a gente possa desfrutar e ver ainda mais a face de Deus. Amém? E quarto tópico, para indicação. Fica aí essa semana, depois desse estudo, de ter essa visão sobre o significado do nome do pai do Joel, sobre essa ideia da trombeta, do decreto. Então, que você possa reler o livro, o capítulo 2 do livro de Joel e deixar o Espírito Santo trazer ainda mais palavras rema, palavras especiais do céu diretamente para o seu coração. Amém? Muito obrigada por esse tempo conosco, que em nome de Jesus a sua célula possa ser muito abençoada, que você possa estar enviando todas as pessoas da sua célula para desfrutar desse tempo de derramar do Espírito Santo, de consagração. E se você pertence ao nosso campus online, que em nome de Jesus, esse texto tenha abençoado ricamente o seu coração para que nós possamos viver uma semana de consagração e desfrutar da presença do Espírito Santo. Deus abençoe vocês.